Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria tê-los por aqui. Mais um encontro, mais um programa, mais um Café com Frank. Hoje, dia 24/9/2024, agora são 6 horas e 15 minutos. E quero dizer que é muito bom tê-los por aqui. Se estiver tudo ok aí com vídeo e áudio, por gentileza, já me avisem. Vamos lá, vamos de Café com Frank, uma vez mais, uma semana a mais. E a Yara, sempre presente. Que bom, hein, Yara? Bom dia. Yara, Beatriz, Karina, Luca, José Barros, Danúbia, Mariana Pereira. Muito bem, excelente. Obrigado pelo retorno. Perfeito, Karina. E aí, pegaram o café de vocês já? Já passaram? O bom e velho café? Espero que já estejam despertos, devidamente alimentados, para que assim possam dar início a mais um dia. Nós aqui daremos início a mais um programa, aquela dose semanal de cafeína espiritual. Boa, a Yara tá dizendo na mão. O café está na mão. Excelente. Eu acordei aqui com uma conjuntivite, né? O olho acordou meio fechado, tá tudo vermelho. Enfim. Espero que todos estejam bem. Lembrando que vocês podem interagir aí na live, mandem aviãozinho, deixem aqui o comentário de vocês. Ó meu irmão por aí. E aí, Pi, bom dia. Saindo pra voar, comandante. Bons voos, meu caro. Vai pra onde hoje, Pi? O Lucas está por aí, Rejane. Legal. Ó, lembrando que nós iniciamos o nosso processo seletivo da pós-graduação, a quinta turma. O processo seletivo é sempre um pouco longo, porque o número de candidatos é sempre muito grande. Então nós iniciamos o processo seletivo sempre com uma certa antecedência, né? Nós iniciamos a semana passada, fizemos uma primeira reunião. Mais de 300 e tantas pessoas participaram dessa primeira reunião. Hoje, dia 24, à meia-dia 15, nós temos uma segunda reunião. Acho que lá no grupo já estavam com 285 pessoas, mais ou menos isso, para essa segunda reunião. Tá? Legal, vai para BH. Saí de BH, passo em Ribeirão Preto, volto para BH, depois em Uberlândia. Boa! Bons voos, Pis, vai passar aqui em cima de São Carlos, então. Dá uma buzinada. Então, nós iniciamos semana passada, fizemos uma primeira reunião, temos hoje uma segunda reunião e reuniões irão ocorrer nas próximas semanas e nos próximos meses. Qual que é a ideia das reuniões? Qual que é o motivo de ser desses encontros? Nessa reunião, eu apresento de forma detalhada todo o curso, cronograma, carga horária, valor, o corpo de docentes, enfim. A ideia é ajudar o candidato a discernir se de fato convence aquilo que ele quer, se é isso que ele está buscando, se faz sentido para ele nesse momento, assim por diante. Tá? A turma ela se inicia em fevereiro de 2025. Vai ser uma bela de uma turma. O projeto de expansão da logoterapia, graças a Deus e ao auxílio, ajuda, o empenho de cada um de vocês, tem dado muito certo. Tá? Então, a próxima turma começa ano que vem. Se vocês conhecerem alguém que tem desejo de fazer essa pós-graduação, se forem vocês, esses que querem fazer essa pós, não deixem de se manifestar, não deixem de entrar no link que está lá na minha bio, fazer a sua inscrição para o processo seletivo, participar de uma das reuniões. Lembrando que hoje tem uma, meia-dia 15. Se der certo para você, nos encontramos a meia-dia 15 para essa reunião. Tá bem? Uma pós-graduação 100% online, reconhecida pelo MEC, tem recorde de satisfação e de aprovação entre os alunos. Tá? Nós juntamos os melhores professores do Brasil, do mundo, para montar esse programa robusto de pós-graduação. Eu tenho por certo que é a melhor pós-graduação em logoterapia de todo o universo. Fato é, isso é fato, tá? Que eu vou dizer. Ela é a maior, não existe nada, absolutamente nada que se compare questão de tamanho a essa pós. E o bom é que o tamanho tem se mostrado também
algo extremamente exitoso, valoroso, enfim. Os nossos alunos são os primeiros a recomendarem a nossa pós, né? Ela tem 9,8 de satisfação e aprovação dentro do fator NPS, né? Isso para nós é motivo de grande orgulho, de grande alegria. Bom, senhoras e senhores, vamos lá, vamos para o nosso Café com Frankel. A semana passada eu trabalhei um pouco com vocês o capítulo da Elizabeth Lucas, essa grande logoterapeuta austríaca, né, discípula direta de Viktor Frankl, um livro que nós não temos em português, somente em espanhol, né, que é o livro A Felicidade na Família, Compreender, Aceitar e Amar. Tá bem? E pegamos um capítulo, trabalhamos sobre ele. Eu gostaria de dar continuidade, trabalhar um outro capítulo, um capítulo subsequente que trata de um tema muito interessante. Na verdade, eu vou pegar uma deixa que ela dá aqui e vou caminhar de um modo que me parece mais oportuno para o nosso Café com Frankel de hoje. Ela vai contar uma história aparentemente tola, uma história aparentemente simples, simplória. E a partir dessa história eu quero bater um papo aqui com vocês. Tá? A história de uma mulher que ouviu falar que em algum lugar do mundo queimava, né, ardia uma chama sagrada. Mas esse lugar era longe, era distante, mas ela ficou muito desejosa de não só conhecer esse fogo, essa luz sagrada que queimava, como também ela ficou desejosa de, indo ao encontro dessa luz, trazer um pouco dessa luz para si, trazer um pouco dessa luz para casa. E assim ela o faz. Ela parte numa missão, uma jornada longa, exaustiva, que certamente durou muito e muito tempo. E ela vai ao encontro dessa chama sagrada. Bom, Elizabeth Lucas, só para referenciar, ela vai falar que essa é uma parábola de Barbara Hugg. Tá? Desconheço a autora. E essa mulher parte nessa missão e vai atrás dessa chama sagrada. E ela a encontra, e não só a encontra, como ela tira uma vela da sua mochila e pega um pouco desta luz, dessa chama, desejosa de trazer isso para casa, desejosa de guardar isso para si. E ela imaginava que de fato isso poderia ser para ela uma fonte de muitas graças, de muitas bênçãos para ela e para os seus, né, que estavam em casa. E ela então, com essa vela acesa, que agora contém uma fagulha, uma centelha daquela chama sagrada, ela volta para casa. E esse é um caminho longo, né, tal como fora o caminho de ida, cheio de intempéries, cheio de dificuldades, que leva muito tempo, e ela toma muito cuidado para que essa chama não se apague. Depois de já ter caminhado muito, depois de estar já próxima, relativamente próxima à sua casa, ela encontra um homem muito pobre, miserável, um moribundo, que estava à margem do caminho, morrendo de frio. E esse homem, ao ver essa mulher com um fogo em suas mãos, pede para que ela acenda para ele uma fogueira. Ela diz que não. Isso não é possível. Imagina, um homem miserável, pobre, à margem aqui do caminho, querendo tacar fogo nos pedaços de papéis, querendo tacar fogo numa latinha de metal para se aquecer durante a noite fria. Imagina que eu vou gastar o meu fogo sagrado com esse homem. Imagina que eu vou dissipar o meu fogo sagrado aqui, com essa situação tão banal. Isso aqui é uma chama sagrada. Isso aqui eu fui pegar lá do outro lado do mundo. Isso aqui é uma conquista minha, né? É uma graça que eu trago em minhas mãos. E ela disse que não vai ajudá-lo a se aquecer. Mas ele estava morrendo de frio e ele então insiste e pede que, por misericórdia, ela ceda um pouco desse fogo. É evidente que ao fazer isso ela não iria perder nada,
ela só iria, né, ajudar, ele continuaria com sua tocha, continuaria com sua vela na mão. Pois bem, depois de muita encheção, depois de muita petição, ela aceita e acende, né, o fogo deste homem que estava morrendo de frio. Mas, né, acha que de algum modo desperdiçou a sua chama sagrada com uma situação banal. E continua caminhando em direção à sua casa. Só que acontece que chegando bem próximo à sua casa, ela é pega por uma terrível tempestade. E por mais que ela tente proteger a sua vela para que não se apague, a chuva, o vento são mais fortes e apagam a vela dela. E ela entra em desespero, porque ela começa a pensar que seria impossível fazer uma vez mais a jornada até o lugar em que aquela chama sagrada ardia. Mas ela se lembra que próximo à casa dela havia um homem que pedira a ela um pouco de fogo e ela cedeu. E o fogo que ardia lá era esse fogo que ela foi buscar nesse lugar distante. Ir até o lugar distante ela não tinha condições, mas ir até esse senhor, isso ela conseguia. E foi o que ela fez. Ela deu mais alguns passos, né? Deu alguns passos para trás e o encontrou. E assim conseguiu pegar uma vez mais a sua chama e voltou para casa. Pronto. Essa é a história. Que aparentemente parece banal e sem um grande final, sem um final assim feliz. Mas tudo bem, pegou a chama e voltou para casa. E aí? E aí? O que essa história nos ensina? Senhoras e senhores, nós somos estes homens, estas mulheres, que detêm uma graça, que possuem uma luz. Evidentemente não uma luz própria, uma luz que nos foi dada, que nos foi confiada, uma luz que podemos, quem sabe, dissipar, mas que não nos pertence, mas que trazemos. Temos as nossas capacidades, os nossos talentos, temos as nossas expertises, né? Só que cada vez mais nós vivemos numa sociedade extremamente individualista, a ponto de nos acharmos o máximo, a ponto de nos acharmos a última Coca-Cola do deserto. Acreditamos que de fato somos detentores de uma graça, que possuímos algum grande bem, acreditamos que temos nas mãos uma espécie de tocha sagrada, né? Nós possuímos uma sabedoria um pouco acima da média, uma capacidade de discernimento acima da maioria. Nós temos uma reta razão, nós temos um senso de justiça, uma bondade que os outros não têm. Nós achamos que de fato, não é? Olhe, cada um olhe para si. Tá? Nós achamos que de fato, entre nós e o mundo há uma diferença significativa, há um hiato. Porque nós conseguimos ver coisas, perceber coisas, saber coisas que os outros não sabem, que os outros desconhecem. Os outros são cegos, são desprovidos de conhecimento. E muitas vezes me demandam atenção. Querem aqui uma palavra de atenção, querem que eu perca um tempo explicando algo que parece tão trivial e tão banal. Querem que eu entregue algo, ofereça uma contribuição minha. O mundo, os outros, os meus vizinhos, pegando aqui como exemplo essa parábola que contávamos agora há pouco, são como que esses miseráveis que me pedem algo. Lá no trabalho, eu sou solicitado, em casa, os meus me demandam. E exatamente porque somos individualistas, egoístas, alimentamos uma certa arrogância, nós achamos que gastar tempo, que fazer algo para o outro é ridículo. Por quê? Porque o outro está numa situação tão top,
Seria tão banal entregar algo meu, que sou, né, esse tal, que sou essa última Coca-Cola do deserto. Seria tão banal desperdiçar algo meu com este outro tão pobre, tão mesquinho, tão tardo de inteligência. Nós ficamos fazendo contas. Será que vale a pena mesmo dar esse passo em direção ao outro? Será que será que vale algo? Será que faz sentido gastar aqui 5 minutos do meu precioso tempo ensinando um ignorante? Será que não seria demais pegar uma cédula da minha carteira e doar para o mendigo que está lá no semáforo pedindo um trocado, né? Imagina, ele vai gastar isso com álcool, ele vai gastar isso com droga. Ele está dizendo que é para comer, mas na verdade eu sei, isso é só para alimentar o vício dele. Eu não irei dar pérola aos porcos. Nós interpretamos muito mal, inclusive, o que é dito nessa passagem. Pode pegar, filho. Eu não vou gastar meu tempo dando pérola aos porcos. Como se existisse a carneirada, né? Como se existissem os porcos, usando essa analogia, que são todos os outros, e eu, o detentor de muitos recursos, né? O santo, aquele que tem uma reta razão, aquele que tem uma bondade acima da média. E de fato nos achamos muito superiores a ponto de não querer se gastar com os outros. Talvez com alguns poucos iluminados, assim como eu, alguns outros elevados, de espíritos elevados como eu, que são da minha estipe, esses sim, esses se me procurarem, se me demandarem, eu estarei à disposição deles. Porque com eles eu barganho, né? Porque com eles eu faço uma espécie de troca. Eu não faço uma entrega, não é uma doação, entende? Mas todo o resto não. Todo o resto, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Para ficar me pedindo algo, para ficar atrapalhando o meu dia, para ficar querendo que eu me gaste com ele. Você acha que eu vou gastar tempo com isso? É terrível, né, essa mentalidade que nós temos. Fazemos isso com muita frequência, senhoras e senhores. Achamos que temos uma tocha, que temos uma luz, e talvez, de fato, a tenhamos, né? Porque somos detentores, como dizíamos lá no início, de graças, de talentos, e ficamos fazendo conta. E vivemos preocupados, achando que os outros são como que miseráveis, cegos, poucos, como aqueles que estão à beira do caminho, e que talvez, muito possivelmente, não faça sentido gastar meu tempo, gastar meus talentos tão sagrados com essa situação tão trivial, com esta situação tão banal. Não é mesmo? Nós vamos nos poupando, nós vamos fazendo conta, nós vamos medindo, nós vamos nos poupando e nos tornando cada vez mais pobres. Nós vamos nos poupando, achando que assim estamos armazenando, achando que assim nós estamos estocando, e a verdade é que cada vez que nós poupamos, nós nos tornamos mais miseráveis. A economia, nesse sentido, não nos torna mais ricos. Não nos traz garantia de nada. A economia nos torna miseráveis. A economia nos torna opacos, ocos. A economia faz com que nós percamos o nosso brilho, tal como a história que vimos agora. A mulher que, no primeiro momento, reluta, não quer acender a fogueira do homem que estava morrendo de frio, mas depois o faz. Isso não a torna mais pobre, muito pelo contrário. Isso faz com que ela tenha reserva, isso faz com que ela tenha recursos, isso faz com que ela tenha a quem recorrer quando a luz dela vier a faltar, quando a tocha dela estiver apagada. Ela pode recorrer àquele com quem ela
partilhou o seu fogo. A nossa mentalidade, ela é muito miserável nesse sentido, muito mesquinha. Vivemos fazendo muita conta, achando que todo mundo, todos os outros, são imprestáveis, são banais, e que eu, detentor de um grande bem, de uma grande graça, preciso ver bem com quem eu, por assim dizer, me envolvo e com quem eu gasto meu tempo, porque imagina desperdiçar essa preciosidade toda que é o meu tempo, gastar essa beleza toda que é a minha vida, servindo, ajudando a outros que talvez nem queiram ser ajudados, né? Tem uma passagem muito interessante no livro do Fulton Sheen, livro que leva por título Caminho para a Paz Interior, na qual ele diz o seguinte: as vidas humanas não foram enviadas a este mundo como ornamentos. As vidas humanas não foram enviadas a este mundo como ornamentos. Deus tem coisas mais belas para este propósito. Ou seja, né? Fiquemos tranquilos, não somos ornamentos. Não estamos aqui para sermos contemplados, não somos objetos de decoração. Deus tem coisas melhores que atendem esse propósito. Assim como o pássaro que canta para os outros alegra o seu próprio coração com a música, e os rios fogem da autocontenção estagnada para o serviço ao poderoso oceano, e o sol se consome em chamas para iluminar o mundo, assim, tudo, incluindo o homem, se torna bom ao fazer o bem aos outros. E este é o ponto, nós não nos tornamos mais pobres quando nos doamos, quando entregamos algo de nós, quando partilhamos deste fogo. Nós não nos tornamos mais pobres, muitíssimo pelo contrário. Nos tornamos mais nobres, nos tornamos mais ricos, nos tornamos maiores, não diminuímos. Quando partilhamos, não diminuímos, mas multiplicamos, mas crescemos. É uma graça que se dá. É o que acontece com o pássaro que canta, é o que acontece com o sol que queima, é o que acontece com os rios que humildemente caminham em direção ao oceano, se entregando a este poderoso oceano. E assim como o homem, toda vez que decide viver para o outro, quando decide fazer da sua vida serviço, quando para de fazer contas, quando para de se achar o tal e começa a se perceber como o servo, não como o Senhor, mas como o servo, não como aquele que recebe, mas como aquele que dá, não como aquele que simplesmente necessita, mas como aquele que pode oferecer algo. É aquilo, né? Não há ninguém que seja tão pobre que não tem algo para dar. E lá no final do capítulo, Fulton Sheen termina dizendo: se as pessoas apenas soubessem quão felizes elas seriam se realmente ajudassem o seu próximo, por amor a Deus, logo nos tornaríamos uma nação com canções nos nossos corações, bem como nos nossos lábios. Falávamos semana passada, né, de cantarmos como um roxinol e não ficarmos coachando como uns sapos. É isso, o serviço, fazendo um link também com o nosso último encontro da semana passada, o serviço, um serviço bem posto, um serviço generoso, uma entrega genuína ao outro, faz com que no nosso coração surja uma luz, faz com que no nosso lábio, nos nossos lábios surjam um canto, faz com que consigamos ver cada vez mais a beleza, a bondade que há nesse mundo. Não fomos feitos para nos guardar, não fomos feitos para nos poupar. Senhoras e senhores, não somos ornamentos. Por mais que, por loucura, por sandice, muitas vezes achemos isso. Não somos ornamentos. Somos como que um sabonete que precisa se gastar.
Somos como uma vela que precisa se consumir. A vida se dá no consumir-se. A vida se dá na entrega. Nos tornamos pobres, mesquinhos, caímos no vazio existencial, adoecemos miseravelmente toda vez que nos poupamos. Adoecemos toda vez que começamos a fazer contas. Adoecemos toda vez que achamos que o outro me demanda algo banal e que não vale a pena, não faz sentido dar algo, dar meu tempo, dar a minha atenção. Entende? Não caiamos nessa falácia. Sejamos atentos. Um novo dia se inicia. E esse dia se inicia cheio de belas oportunidades. O que não nos faltará nesse dia são oportunidades de servir. Talvez ontem não tenha sido um dia tão interessante, talvez nos últimos dias tenhamos nos perdido um pouco, pois bem, hoje, aqui, agora, hoje, dia 24 de 9 de 2024, hoje, não faltarão oportunidades para se gastar, para se doar, para ser mais atento, mais generoso, para nos colocarmos a serviço. Façamos. Cumpramos a nossa missão. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês, obrigado pela atenção. Lembrando que hoje nós temos uma outra reunião do nosso processo seletivo da 5ª turma da pós-graduação em logoterapia. Esse robusto programa de pós-graduação que já é o maior do mundo, né? O maior programa de pós-graduação em logoterapia do mundo. Se você tem interesse, quer saber mais sobre a pós-graduação, entre no link que está na minha bio, manifeste interesse, participe de uma reunião comigo. Tá? Se hoje, 12h15, estiver ok para você, pois bem, já faça parte, esteja lá na reunião. É bom poder encontrá-los, uma vez mais estar aqui com vocês. Tenham todos um bom dia, uma boa semana. Estamos aqui iniciando a semana, terça-feira, né? Até o próximo Café com Frankel, ou até a próxima live, a próxima caixinha. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!